Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos que partilharam e que viram este nosso primeiro vídeo sobre as nossas sugestões, as nossas ideias sobre como colaborar com esta luta contra a pandemia do bichinho, não é? Que anda por aí. Em relação também houve algumas perguntas, vou só responder assim de uma maneira muito breve a uma das perguntas que era sobre o vinagre. Nós dissemos que o vinagre devia ser banido, banido da alimentação, pronto, para ser mais preciso, banido da alimentação humana. Aliás, acho que as garrafas de vinagre, os frascos de vinagre deviam trazer um daqueles símbolos. Não sei qual é o símbolo, não é? Não sei se é aquele X, se é aquela caveira, mas devia ter assim um símbolo muito forte. Mas é que isto é proibido para consumo humano. Vinagre, estou-me a referir a vinho acre, está bem? Vinagre, é aquele vinho, vinagre de vinho, está bem? Perguntaram-me sobre o vinagre balsâmico, o vinagre de cidra, isso não tenho elementos, não sei pronunciar, não vou pronunciar. Agora o vinagre, que é basicamente aquilo é ácido acético, aquilo é corrosivo, aquilo é péssimo, dá cabo do fígado e dos rins. Nós aqui, para terem uma dente, nós compramos vinagre, quando vamos às compras compramos vinagre. Mas sabem para que é que usamos o vinagre? Usamos o vinagre para lavar as frigideiras, para desengordar as frigideiras, não é? Ficam com aquela gordura, não é? Fazer batatas fritas para a francesinha. Pronto, e fritar rissóis e isso. Depois fica aquela gordura, as frigideiras ficam com aquela gordura agarrada, que mesmo com aqueles desengordurantes fortes, aquilo não sai. E então, a melhor maneira para lavar frigideiras, para desengordurar frigideiras, é põe-se vinagre com bicarbonato de sódio e um bocadinho de detergente da louça, com água a ferver, põe-se assim numa panela grande a ferver, depois mergulham-se lá as frigideiras, deixa-se lá estar um bocadinho as frigideiras nessa solução de vinagre com bicarbonato de sódio, um bocadinho de detergente da louça, e depois a gordura sai, que é uma maravilha. O vinagre também é bom para desentupir canos, mete-se bicarbonato de sódio num cano que esteja entupido, depois mete-se vinagre e depois água a ferver, e aquilo desentope, que é uma maravilha. E tem muitas propriedades, não é? Para lavar a máquina da roupa, para tirar a sujidade da máquina da roupa, faz-se uma máquina só com uma dose de vinagre, e para branquear tecidos, não é? Para pôr, em vez de usar aquelas lexívias, aqueles químicos branqueadores, põe-se um bocadinho de vinagre na roupa branca e fica branquinha. Ou seja, o vinagre é bom para muita coisa, menos para meter pela boca adentro. Isso aí devia ser realmente proibido. Portanto, o vinagre de vinho, ok? Vinho acre. Agora, outros vinagres não. E pronto, mais uma vez, vamos começar por um agradecimento a todos e todas as que estão empenhados e a trabalhar arduamente, seja em que nível for, para ultrapassar e mitigar esta situação. Uma situação grave que está a afetar o mundo inteiro e que está a ceifar muitas vidas, não é? Estamos a ver milhares e milhares de pessoas que estão a morrer por causa desta situação. E portanto, é uma situação grave. E há pessoas que estão a lutar e a trabalhar muito, muito arduamente para tentar que isto passe rápido, que isto acabe, que se salvem vidas. E essas pessoas são, de facto, merecedoras de todo o nosso reconhecimento e gratidão. Não é? Então temos que começar sempre por aí e não esquecer nunca isso. Não é? E depois ver como é que nós podemos colaborar, não é? Que contributo é que nós podemos oferecer para também ultrapassar e resolver este problema. E nós, modestamente, não é? Com os nossos modestos conhecimentos, como achamos que são elementos positivos, que podem acrescentar valor, que podem ser benéficos, estamos aqui a partilhar, não é? Partilhar aquilo que sabemos, aquilo que usamos no nosso dia-a-dia e que resulta e que temos visto também com muita gente a funcionar.
Vou só recapitular rapidamente. Demos o exemplo da comparação que há entre o corpo humano e uma árvore, que uma árvore é tão mais forte quando forem fortes as suas raízes e saudáveis, e o corpo humano é tão mais forte quando forem fortes e saudáveis os intestinos. Os nossos intestinos são as nossas raízes, não é? Então, cuidar bem dos nossos intestinos, fazer uma boa limpeza intestinal, tomar aqueles alimentos que nutrem a flora intestinal, não é? A microbiota, a biota, não é? Probióticos, a biota intestinal, portanto, miso, aqueles kefires, kombucha, não é? Há uma mistura particular de kefir de água com leite de coco que é particularmente nutritiva da flora intestinal. Portanto, tudo isso é muito, muito bom para criarmos umas raízes, portanto, fortes, não é? Uns intestinos fortes, saudáveis. E depois fizemos aquela comparação entre um corpo alcalino, que é como um terreno estéril, onde nada se dá, nada no sentido de doenças más, coisas más, elementos patogénicos, tudo morre, não conseguem desenvolver-se. E um campo ácido, não é? Um terreno ácido que é como um terreno fértil. Qualquer sementezinha que se ponha lá, aquilo vai por aí fora, não é? E é uma maravilha. Portanto, sejam células cancerígenas, sejam micróbios, bactérias, vírus, tudo prolifera num corpo ácido. E então, quais são os alimentos que ajudam a alcalinizar o corpo, não é? Que alimentos é que devemos enfatizar para desenvolver um corpo alcalino, que é um corpo com um pH superior a 7,34. Então, falamos em alimentos vivos, né? Germinados, tudo o que sejam saladas, sumos, né? Sumos de todo o género, sumos de frutas, sumos vegetais, leguminosas, cereais integrais, o limão, não é? O limão é altamente alcalinizante, embora pareça um ácido. Aparentemente é um ácido, fora do corpo é um ácido, não é? Mas dentro do corpo é alcalinizante. A água alcalina, não é? A água de Monchique, uma água muito boa, acho que tem um pH de 9,5, acho que é um pH muito elevado. Portanto, é uma água muito, muito alcalina, é muito terapêutica. Depois falamos nas virtudes de alguns alimentos, neste caso falamos do gengibre e do açafrão, que fazem um chá fantástico, muito, muito terapêutico, muito benéfico. Nesta altura também se preconizam os chás, não é? Também se recomendam os chás e bebidas quentes de todo o género, e comidas quentes de todo o género, e evitar bebidas frias, não é? Bebidas frias e tudo aquilo que seja acidificante, não é? Começando pelo açúcar branco refinado, que é outra coisa que dissemos tem que ser banido, o sal, as farinhas brancas, o sal refinado, não é? Aquele sal, cloreto de sódio, que é chamado cloreto de sódio, sal de mesa, sal de cozinha, sal marinho, vários nomes que têm a mesma substância péssima, que é o sal refinado. O sal integral não, e o sal dos Himalaias são bons. E depois frutos ácidos, não é? O tomate é muito ácido, a berinjela, o ananás, não é? Então, quase todas as frutas tropicais são muito ácidas. E nós nem sequer estamos num meio em que devemos comer essas frutas que não são de cá. E depois aqueles alimentos processados, não é? Tudo o que seja processado, cheio de aditivos, cheio de conservantes, cheios de colorantes, isso é péssimo, não é? Os refrigerantes também, muito acidificantes. E, portanto, criam a propensão para a doença, não é? E depois começamos a explicar também uma terceira abordagem, que é a abordagem do Yin e do Yang, não é? Que se usa muito também na filosofia oriental e, por exemplo, na macrobiótica, a alimentação macrobiótica, falámos um bocadinho sobre isso, sobre a alimentação terapêutica e os benefícios terapêuticos que tem a alimentação macrobiótica, que é uma alimentação altamente curativa, não é? Cura mesmo doenças. Aí depois, pronto, quando chegámos a esta fase,
já abreviámos um bocadinho, porque vamos vendo aqui na câmara os minutos a passar, não é? E a minha esposa e os meus filhos, que eles percebem disto, e eu digo, pai, tens que fazer vídeos curtinhos, porque senão depois as pessoas não veem. As pessoas não gostam de vídeos muito longos. Mas pronto, tenho assim uma tendência a falar de forma um bocadinho pausada e de ser, às vezes, pormenorizado naquilo que estou a tentar dizer. E depois o tempo corre, não é? E eu estava a ver aqui, o tempo já estava a voar quando estava a entrar no Yin e no Yang, e então já abreviei, e depois houve outras coisas que saltei. Mas pronto, então vamos só assim recapitular um bocadinho a importância do Yin e o Yang. O Yin e o Yang são aquele símbolo, parecem assim dois girinos, não é? Um é negro, com um olhinho branco, e o outro é branco, com um olhinho negro. O que é que significa aquele olhinho? Significa que o Yin contém o Yang e o Yang contém o Yin, não é? Cada um contém o outro em potência e ambos em conjunto criam um equilíbrio perfeito e permanente, não é? Eles estão sempre em movimento e estão sempre em equilíbrio. E se as nossas vidas fossem equilibradas, se nós tivéssemos hábitos equilibrados, também tínhamos assim uma composição sempre bonita, sempre equilibrada, sempre perfeita, do Yin e do Yang. Mas infelizmente, não é, a vida na sociedade hoje em dia é muito desequilibrada, não é? O modelo de sociedade que se foi desenvolvendo, sobretudo no Ocidente, e depois do Ocidente propagou-se, não é? Porque, entretanto, inevitavelmente, o Ocidente começou-se a desenvolver muito do ponto de vista económico, e o desenvolvimento económico, não é? E a riqueza e o bem-estar criam, assim, uma certa atratividade, não é? Criam, assim, um glamour, não é? Depois as pessoas acham que isto é que é, não é? Ter dinheiro, ter carros, ter prédios, ter casas, ter boas roupas, E então esse glamour depois contagiou um bocado e tem contagiado o mundo, e até povos e locais e civilizações com modelos sociais muito equilibrados e saudáveis, não é? E com muitos séculos ou milénios, têm sido, digamos assim, contaminados, não é? Ou seduzidos por este modelo ocidental, e que tem sido uma pena e que tem sido terrível. E, entretanto, está no mundo inteiro, não é? Este modo de vida que é muito desequilibrado. E se ainda fossem necessárias mais provas, acho que está mais do que evidente, não é? Está mais do que à vista tudo o que está a acontecer a nível do aquecimento global, os desequilíbrios climáticos, não é? Chuvas num lado, catastróficas, depois secas tremendas no outro, tufões e furacões e tremores de terra, e a natureza está toda muito revoltada, não é? Muito agitada, porque está tudo em desequilíbrio, não é? Oceanos de plástico e o ar que não se pode respirar, e pessoas que morrem de poluição atmosférica em certas cidades, em certas regiões, e depois as doenças, não é? Assim, a carga de doenças de todo o tipo, não é? Tanto do foro psíquico como físico, é assim uma coisa terrível, não é? Portanto, de facto, está mais do que evidente por todo lado que este modelo está mal, não é? Está doente, está errado, está desequilibrado, está a precisar de ser revisto, não é? E, felizmente, não é? A natureza tem esta sabedoria imensa, e criam-se estas situações que nos obrigam a parar, não é? Parar, a pensar e a rever as coisas, não é? A mudar, parar, pensar para mudar, porque é preciso de facto mudar, não é? Temos que mudar, e temos que mudar todos e cada um, não é só alguns. Não há ninguém que esteja absolutamente certo, acho eu, não é? Acho eu, na minha modesta opinião.
olhando para mim, vejo que tenho imenso por onde mudar e por onde melhorar. E olhando à nossa volta, vemos também que, em geral, as pessoas estão a precisar mesmo de mudar profundamente, mudar muito. Porque se mudarmos, não é? Se mudarmos positivamente, as coisas vão mudar também no sentido positivo, não é? É assim que se chegou a este caos, foi por um somatório de N pessoas a cometerem N erros, e agora, se N pessoas fizerem N coisas bem feitas, a coisa reverte-se. É tão simples como isso. E então este símbolo do Yin e do Yang encerra uma sabedoria muito, muito profunda. Não é? Uma sabedoria milenar, não é? Isto vem já da dinastia não sei quê, da dinastia Yin, não sei quê, da 3 ou 4 mil anos. E tem uma sabedoria muito interessante, não é? Que, num sentido, simboliza a dualidade. Sabem, o Yin e o Yang simbolizam a dualidade que há em tudo, não é? Em tudo há dualidade. Macho e fêmea, não é? O masculino e feminino, branco e negro, alto e baixo, quente e frio, dia e noite, não é? Sol e lua, rico e pobre, não é? Tudo, há em tudo dualidade. E este simboliza isso, não é? O Yin e o Yang simboliza a dualidade que existe em tudo, mas que podem, não é? E devem estar em equilíbrio e harmonia. Se reparem, é um símbolo belíssimo, não é? Muito, muito harmonioso. Para terem uma ideia, no outro dia estava a dizer, não é? O Yin é, por exemplo, os alimentos açucarados, não é? Tudo o que é açúcar, doces, mel, isso é Yin, altamente Yin, não é? As coisas muito ácidas são Yin, o café, o álcool, as frutas ácidas, tudo isso são coisas Yin, não é? Agora, o extremamente Yang também não serve, não é? Porque cair no outro extremo, não é? Tudo o que é extremamente Yang, como as carnes vermelhas, não é? O queijo, os ovos, o peixe, são coisas extremamente Yangs. Mas há um meio termo, não é? Há um conjunto de alimentos que estão ali no meio, que são equilibrados em termos de Yin e equilibrados em termos de Yang, não é? Como, por exemplo, os cereais integrais. Todos os cereais integrais são extremamente benéficos, não é? O arroz integral, a cevada, o centeio, o trigo sarraceno, não é? O trigo sarraceno é uma coisa que é pouco usada aqui, mas, por exemplo, na Rússia, os russos, ucranianos, não é? Portanto, todos aqueles povos, não é? Da antiga cortina de ferro, do lado lá da cortina de ferro, como se dizia, usam muito o trigo sarraceno, que é um cereal muito, muito rico, não é? Depois as leguminosas também são muito benéficas, não é? Todas as leguminosas e combinadas com os cereais integrais, não é? Por exemplo, se cozinharmos uma leguminosa com arroz, não é? Arroz integral com feijão mung ou com feijão azuki, ou com feijão ou com grão de bico, não é? Faz um alimento muito rico, não é? E muito equilibrado. E depois os vegetais, tanto os vegetais que crescem por cima da terra, não é? Todos aqueles de folhas verdes, os brócolos e a abóbora, como aqueles que crescem de baixo, não é? Sobretudo a cenoura, porque a batata não, a batata é ácida, a batata é bastante ácida e deve ser evitada, e a berinjela também é ácida. E então, se nós conseguirmos, não é, uma alimentação equilibrada, sobretudo com alimentos equilibrados em termos de Yin e Yang, conseguimos uma saúde muito, muito, muito forte, não é? E então conseguimos resistir a ataques vindos do exterior. Reparem, nós quando estamos aqui a fazer esta proposta sobre os benefícios de aumentar as nossas defesas, o nosso sistema de imunidade, não é? O tal sistema que vem incorporado no nosso organismo de defesas, não queremos nunca sequer minimizar a importância de todas as outras propostas que estão a ser feitas e que subscrevemos na íntegra, não é? As pessoas devem pôr máscaras, devem lavar as mãos com sabão muito bem lavadas, várias vezes ao dia, devem pôr luvas se forem lá fora, saber tirar as luvas, é uma técnica própria
para tirar as luvas, porque se formos com o dedo com a luva contaminada e meter aqui na pele, já estragamos tudo, não é? Se não soubermos tirar a máscara como deve ser, já estragamos tudo, e a Organização Mundial de Saúde está a produzir vídeos sobre isso, não é? Sobre como é que se põem e tiram e usam esses elementos de proteção, não é? A distância, não sair à rua, estar recolhido em casa, yanguizar a nossa vida, não é? Como estávamos a dizer no outro dia, que a vida é demasiado exterior, não é? A nossa vida é muito, muito projetada para o exterior, não é? Com muita correria, muita coisa para fazer, não é? Tudo muito externo. E então, as primeiras reações, quando nos foi pedido, não é? Quando fomos postos assim nestas situações de estar em casa, não é? Fechados em casa, acantonados, não é? Quando nos pediram para nos acantonarmos em casa, muita gente ficou muito aflita, não é? Então, e agora e tal? A pessoa está habituada, levanta-se de manhã, vai a correr, vai aos miúdos ao infantário, ou à escola, vai a correr para o emprego, vai a correr para a escola, depois vai a correr aqui às compras, depois chega a casa, a correr à noite, anda sempre a correr. Uma vida muito, muito não é? E então, isto é uma excelente oportunidade também para encontrarmos e trabalharmos o nosso equilíbrio interior, não é? Virarmos-nos para dentro e procurar também desenvolver, não é? Essa força interior que todos nós temos uma força interior imensa e temos uma capacidade interior imensa que muitas vezes está subdesenvolvida, está até esquecida ou ignorada neste estilo de vida muito ocidentalizado e muito externo, não é? E então, outro benefício também que nos ajuda a enfrentar esta pandemia e que nos fortalece, não é? Que nos fortalece imenso, é vencermos o medo, não é? Vencermos a ansiedade, ou às vezes até a angústia, através da interiorização, de olharmos para dentro. Não é? É claro que, por exemplo, quem faz yoga, quem se dedica a disciplinas orientais, que já se dedicava, tem muita facilidade nisso, não é? Temos muita facilidade, posso falar por mim. Isto é uma excelente oportunidade, estou todo contente que podemos estar assim mais recatados, não é? Porque uma pessoa tem esse hábito, não é? E essa prática de se fechar dentro, não é? De se interiorizar, e às vezes sente essa falta, não é? Sente essa falta porque, pronto, também estamos aqui nesta sociedade, não estamos à parte, estamos cá a tentar contribuir para melhorar o estado de coisas, e pronto, também somos levados na onda, não é? Então às vezes uma pessoa sente aquela falta de ter tempo, não é? E contexto para se interiorizar, não é? Para ir profundamente para dentro de si, não é? E isso é extremamente benéfico, não imaginam? Isso é curativo, é equilibrante, dá felicidade, é fantástico. E então, quem tem já esse hábito tem alguma facilidade, não é? Através da meditação, através de técnicas de contemplação, de interiorização. Agora há aí uma coisa nova que é o mindfulness, não é? Embora o mindfulness é assim uma coisa muito aguada, mas pronto, para quem não estava habituado a fazer nada, já começa com alguma coisa, não é? Mas íamos sugerir, não é? Íamos sugerir até como forma de começar a desenvolver esse hábito de encontrar um maior equilíbrio em nós próprios, não é? Um equilíbrio pessoal, com práticas yang, não é? Com práticas de interiorização, não é? De concentração interior. Íamos dar assim algumas sugestões, que era, por exemplo, começar por fazermos este tipo de experiências, não é? Fazermos assim algumas experiências. Por exemplo, pôr-nos em silêncio, não é? Como estava a dizer, a nossa vida é assim muito externa, não é? Mesmo quando estamos fechados em casa, ligamos a televisão, abrimos o Facebook,
pomos a música, o rádio, ou não sei o quê, ou vamos no carro, não é? Ligamos logo o rádio. Temos de estar sempre assim com coisas externas a dar em cima de nós. E podíamos aproveitar esta excelente oportunidade que estamos a ter agora para nos interiorizarmos e parar, não é? Parar mesmo. Parar significa desligar a televisão, desligar o telemóvel, desligar o Facebook, desligar a internet, não é? Quem diz Facebook, não é? Outros que estão no Instagram, ou que estão no YouTube, ou que estão no Tinder, ou que estão no Twitter, ou que estão sei lá em quantas coisas que há. E deixar-se estar em silêncio, compreendem? Deixar-se estar assim, em silêncio, olhar para si próprio, para dentro de si. Por exemplo, podemos simplesmente estar em silêncio. Se for difícil estar em silêncio, porque às vezes a mente, como ainda não está disciplinada, a estar assim, quietinha, não é? Podemos usar, então, essa atividade da mente para nos questionarmos, não é? Por exemplo, fazer perguntas, aquelas perguntas profundas, não é? Aquelas perguntas de sempre, não é? Da humanidade, como, por exemplo, quem sou eu? Quem sou eu? Tentar buscar, não é? Dentro de nós, quem sou eu? Será que eu sou este corpo, não é? Este corpo que nasceu um dia de um pai e de uma mãe, que nasceu assim como um bebezinho, depois foi crescendo, tornou-se uma criança, tornou-se um adolescente, agora é um adulto. Alguns serão já adultos um pouco mais envelhecidos. Será que eu sou este corpo que está sempre em mudança? Mas eu sinto-me sempre a mesma pessoa, não é? Quando nós olhamos para nós, sentimos sempre a mesma pessoa, não é? Então, por exemplo, isto é uma pergunta, uma questão que é uma questão de sempre, não é? Do ser humano. Quem sou eu? Não é? Quem sou eu, afinal? Como é que eu apareci aqui, não é? Quer dizer, como é que eu estou aqui, não é? Quer dizer, como é que eu nasci ou apareci especificamente deste pai e desta mãe? Quer dizer, como é que isto se explica? Não é? E em silêncio, não é? Em silêncio, dentro de nós, colocarmos este tipo de questões, as chamadas questões existenciais, não é? As pessoas dizem assim, isso é uma questão existencial. Exato, isto é uma questão existencial. E é muito interessante, não é? Nós podemos reparem, eu não estou a dar respostas, nem estou a dizer que tem que se encontrar uma resposta. Estou a dizer que façamos esse exercício, assim. Quem sou eu? Quem sou eu? Afinal, quem sou eu? Qual é o objetivo da vida? Não é? Para que é a vida? Qual é o propósito da vida? Há algum propósito? Haverá algum propósito? Não é? Se nós olharmos à nossa volta, os animais, o que é que eles fazem? Comem, dormem, divertem-se e comem, dormem, divertem-se e defendem-se, não é? Defendem-se ou atacam, é a mesma coisa, não é? São basicamente as atividades de qualquer animal, não é? Se temos um cão, temos um gato, vemos, eles só estão a comer, ou estão a dormir, ou estão a divertir-se, ou defendem-se, não é? Se forem atacados ou atacam, para não serem atacados, não é? Atacam logo a priori. Será que a nossa vida, propósito, não é? O propósito da nossa vida é este, não é? É simplesmente existirmos para comermos, dormirmos, divertirmos-nos e defendermos-nos, não é? Às vezes de formas muito sofisticadas, não é? Tiramos um curso para nos defendermos, ou construímos uma casa, ou um prédio para nos defendermos, ou vestimos roupas caras ou esquisitas para nos defendermos, ou temos um carro, não é? Para andar e para nos defendermos, e comemos com, não é? N apetrechos, não é? Com N pratos e N copos e N talheres, alimentos muito sofisticados, mas pronto, basicamente estamos a comer, não é?
e mesmo que criemos, sei lá, mísseis ou torpedos para nos defendermos, estamos a defender-nos, não é? O outro defende-se com as garras, ou com os dentes, ou a emitir um cheiro, ou a emitir um coisa. Mas estão-se a defender. Ou dormir, não é? Podemos dormir num colchão de água, ou num colchão de ar, num quarto de hotel de 5 estrelas ou de 7 estrelas, mas quando estamos a dormir, temos a dormir. Pronto, e o cão está a dormir no tapete. E está a dormir. Portanto, não é fazer assim, questionarmos-nos, não é? Questionarmos-nos, quer dizer, qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? Quer dizer, o que é que há a cumprir, não é? Ou a fazer, porque é que serve? Porque é que serve a vida? E este tipo de questionamento, não é? Este tipo de meditação, chamemos-lhe assim, interior, tem um efeito fabuloso, sabem? Em termos de nos equilibrarmos, não é? De criarmos o tal equilíbrio yin e yang em que todos nós devíamos estar, não é? Porque imagina, estão a ver aqueles dois símbolos, não é? O yin e o yang, os dois girinos, encaixam perfeitamente um no outro, estão perfeitamente equilibrados, criam um círculo perfeito, não é? Que está sempre em movimento, aquilo é suposto estar sempre em movimento, mas em movimento equilibrado. Se nós tivéssemos que exemplificar agora, ou desenhar aquilo que é a nossa condição atual, era assim um girino só, gigantesco. Estão a ver? Se calhar era o yin. Sabem qual é o yin? O yin é o preto, com o olhinho branco. O yang é o branco, com o olhinho preto. Portanto, se calhar tínhamos um assim gigantesco de um lado. Pronto, algumas outras pessoas podiam ter só um yang. Mas em geral estaríamos muito, muito desequilibrados se fôssemos desenhar agora a nossa condição. E esta introspeção, estão a perceber? O que eu estou a propor é nós pararmos, não é? E em silêncio, não é? Entrarmos assim numa introspeção. Podemos fazer imensas questões. Eu estava a dar aqui alguns exemplos, mas podemos pensar. Uma forma de introspeção também é muito, muito edificante. Muito edificante. É ver onde é que eu posso melhorar, não é? Onde é que eu sinto que eu tenho assim algumas lacunas fortes, não é? Alguns defeitos, se quisermos pôr-lhe esse nome, a corrigir, não é? Algumas coisas a corrigir, coisas que podiam ser melhoradas e que seriam benéficas. Isso às vezes descobre-se na relação com os outros, não é? Nós temos mais ou menos consciência daquilo que somos na relação com os outros. E com a introspeção, não é? Podemos ir fundo e fundo e fundo e fundo e fundo, e podemos depois descobrir assim muitas coisas que se calhar nos beneficiariam imenso se nos libertássemos delas. Estão a ver? Pronto, isto porquê? Porque estamos a passar por uma situação, como estávamos a dizer há pouco, que nos está a impor que tem que haver mudanças, percebem? Temos que mudar. Há muita coisa que tem que mudar. E começando por nós próprios. Não é? Não devemos dizer assim, e tal, coisa tem que mudar. Não é? Os chineses têm que mudar e tal. Têm que parar de comer carne, porque eles comem todo tipo de bicho e tal. Os americanos têm que parar de não sei o quê. E o outro tem que parar de bombardear e de ensaiar mísseis quando toda a gente anda a tentar salvar vidas e tal. E o outro tem que... Não, eu acho que é muito mais benéfico, não é? Em primeiro lugar para nós logo a priori, logo assim, de entrada, para nós próprios, e depois para todos aqueles à nossa volta, e para o mundo, não é? Se nós começarmos a mudança por nós próprios, não é? E vamos ver que temos pano para mangas, temos imenso por onde trabalhar, imenso para fazer. Eu posso falar por mim, não preciso ir muito longe. Ando aqui já há uma série de anos a tentar melhorar, porque depois é difícil, sabem? Porque isto depois não é assim fácil, nem é de um dia para o outro, nem é de uma semana para a outra, nem é de um ano para o outro às vezes. Há coisas que estão muito profundamente enraizadas e isto demora a mudar e a evoluir. Portanto, há um caminho imenso para percorrer. Mas
portanto, digamos que o resultado disso é fantástico, quer dizer, é assim, incalculável. Eu queria dizer incalculável. O resultado é incalculável em termos de benefícios, logo a priori para nós próprios e depois para todos aqueles à nossa volta e depois para a sociedade. Este exercício de interiorização, não é? De meditação, de contemplação, de introspeção. Não é? E depois, claro, quem tiver a facilidade de ter acesso a técnicas, porque há técnicas para isto, não é? Há técnicas de meditação, eu sigo uma particular, depois há outros que seguem outras. Então isso facilita-se muito mais, não é? Podemos ir muitíssimo mais longe, mais fundo, não é? Longe no sentido de ir mais a fundo, se usarmos técnicas específicas, não é? Mas eu diria que para principiarmos, não é? Para aproveitar este momento em que estamos, não é? Extremamente favorável, esta oportunidade fantástica que temos agora, podemos começar assim, não é? Por este questionamento. E pronto, já estou a ver aqui os minutos, que isto já está a ficar longo. Eu tenho aqui uma outra nota, aliás tinha duas, mas hoje uma delas não vou entrar hoje porque também é muito profunda. É sobre a importância do descanso, não é? Do descanso, do repouso. Isso, de certa maneira, também tem sido referido nas comunicações em geral que se tem feito. Portanto, não acrescentaremos muito, mas o repouso, repousarmos bem o corpo, repousarmos bem a mente. O descanso é extremamente importante, porque um corpo estressado, um corpo cansado, não é? Um corpo mais desgastado está mais vulnerável também, não é? Está mais vulnerável. E então, todas estas ofertas que fizeram agora de hotéis que estão à disposição dos profissionais de saúde, não é? Perto dos hospitais, ou até pessoas, o meu filho veio-me dizer, um amigo dele que tem uma casa perto do Hospital de São João, pôs a casa dele à disposição do corpo clínico do Hospital de São João, para quem quiser ir lá para casa a descansar. Isso é altamente louvável, não é? Porque estas pessoas que estão a trabalhar 24 horas, não é? Após 24, sem parar, porque estão preocupados com as vidas, estão a querer salvar vidas. É a sua missão, não é? Estão empenhados na sua missão. Precisam descansar, não é? E todos nós precisamos descansar. E se o nosso corpo estiver bem repousado, também será mais forte. E nesta nota do repouso e do descanso, voltando à importância das raízes fortes, não é? Como começámos o nosso vídeo anterior, na próxima transmissão vamos dar umas sugestões sobre como repousar o aparelho digestivo, o sistema digestivo, como dar descanso ao sistema digestivo, que também é extremamente importante para ele estar saudável e para ele estar forte. Ele também precisa de descanso, não é? Assim como o coração descansa, não é? Bate e depois para, bate e para. Todo o corpo precisa de descanso. Nós temos aquelas horas de sono e o aparelho digestivo também precisa de descanso. E se também pudermos, na próxima transmissão, vamos começar também a falar sobre a higiene, não é? Há assim uma série de sugestões e de ideias muito interessantes sobre higiene, com os quais podemos complementar todos aqueles anúncios que já se fazem, não é? De lavar as mãos e de tomar um banho completo e não sei o quê, se formos à rua. Na próxima transmissão, provavelmente, se tivermos tempo, entramos também nisso. E pronto, era por hoje, era isto. Muito obrigado mais uma vez. E vamos aproveitar, está bem? Vamos aproveitar para este momento, não é? Para mudar, para parar, para pensar e para mudar. E se acharam que foi útil alguma das coisas que dissemos, se puderem partilhar, para assim ajudarmos a beneficiar outras pessoas, fico muito agradecido, está bem? Obrigado. E até agora a próxima transmissão.